Hoje eu quero te inspirar a fazer um bilhete para a sua vida extraordinária. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna, terapeuta integrativa e astróloga, e hoje eu quero te trazer uma ferramenta que eu aprendi com nada mais, nada menos do que Tony Robbins. Se tem uma pessoa que eu admiro, e não é de hoje, e que me tirou de zonas onde eu nem sabia que era capaz de sair, foi esse cara. Se você não conhece Tony Robbins, assista o documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru. Eu acho que é da Netflix. Um espetáculo. Ele tem livros incríveis e várias das ferramentas dele de PNL me trouxeram até aqui. Porque em fases muito desafiadoras do meu trabalho, onde eu tinha surfado ondas muito altas, mas eu estava começando a entrar em queda, foi a PNL que me resgatou. Foi quando eu comecei a pensar, e eu iniciei o curso de coach há muitos anos atrás, e as coisas começaram a se desenvolver para o que eu vou te trazer agora aqui, que é essa visão da vida extraordinária. Tony Robbins é um cara que teve muitos desafios na vida dele e ele conseguiu, na verdade, ter uma compreensão do que é o ideal, conversando com pessoas que já chegaram no sucesso. E essa técnica que ele ensina é uma técnica que faz você, além de se resgatar, pedir ajuda para as pessoas que você ama. Porque muitas vezes a gente muda de frequência muito rápido. E às vezes as coisas estão começando a degringolar, as coisas não estão dando tão certo e você desanima, é normal. Então é muito importante você ter pessoas próximas a você que façam você lembrar, opa, por que você está fazendo o que está fazendo? Você está começando a sair do foco, volta para o foco. Então, aqui até quero trazer uma questão, né? Eu falo muito aqui, falo para minha mãe, falo para quem eu convivo, sobre a importância da gente se manter na frequência da abundância, da prosperidade, da felicidade. E eu sei que nem todos os dias são fáceis. Eu, inclusive, volta e meia, passo por momentos onde eu questiono muita coisa. E esses dias eu estava reclamando para minha mãe de algumas coisas, e minha mãe, na hora, com muita amorosidade, me deu nos dedos, com muita razão, e eu, na hora, até falei pra ela, falei, mãe, beleza? Você falou que eu, né? Ela falou pra mim assim, filha, você sempre fala de melhorar a frequência, de ficar bem, de agradecer o que tem. Você não tá vendo esse lado. E na hora eu me fechei, porque às vezes, nem sempre, por mais que a pessoa tenha boa intenção, é gostoso ouvir isso. Mas ela fez o certo, porque a gente desligou a ligação e eu comecei a pensar nisso e caí nessa questão do bilhete, que eu vou conversar com você agora. Então, assim, as coisas, elas vão, às vezes, muito no sentido de você se reorganizar, relembrar, refazer a rota e retomar o barco. Então, o que eu quero dizer para você é, escolha 3 pessoas que você pode contar, amigo, família, pessoa que você, né, convive, às vezes até no trabalho, porque primeira coisa, você vai dividir com essa pessoa algo que é importante para você, que você vai redigir. Você vai dividir com ela, você vai pedir para ela te ajudar a olhar isso quando você possivelmente cair. Além do mais, você também pode inspirar ela a olhar a vida de uma maneira diferente, né? Inspirar ela a olhar dessa maneira também, porque eu posso vir aqui e falar para você, falar. Só que o exemplo, ele arrasta. Então, se eu, além de falar, eu faço, eu te ensino. Então, você pode também estar, de repente, inspirando essas pessoas a também seguirem esse estado de beleza, né? Além de te ajudar, também se ajudar. Então, tem outra coisa, né? Quando eu escrevo, eu cristalizo. Né? Então, legal até se você puder usar também lápis, né? O grafite ele também tem esse poder. A partir do momento que eu coloco em ideias aquilo que de fato importa, eu tô quase que fazendo Porque os contratos têm poder, né? Porque eu tô de fato trazendo para o campo visual aquilo ali, né? Eu estou materializando uma ideia. Então, qual que é o conceito, né? Você vai se sentar e você vai escrever que você está
tomando uma decisão. Então explique o porquê você está tomando essa decisão. E também coloque os motivos que te levaram a ver a vida com beleza. Então é muito importante a gente, na verdade, compreender, né? A vida ela vai te trazer altos e baixos. Só que se mesmo a hora que você está lá embaixo, e aqui a gente pode falar até de um contexto muito legal de picos e vales. Se você está lá embaixo, mas você consegue compreender que você está pegando energia para você subir e para você ver lá de cima do cume aquela vista maravilhosa da montanha, você não sofre, você não chora. Você compreende que é um momento onde o ar está normal, você não está com ar rarefeito, mas que você daqui a pouco vai entrar num desafio que vai te trazer algo esplêndido. E mais daqui a pouco você vai voltar para baixo de novo e vai subir a montanha-russa da vida. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de ver a vida com beleza, você para de focar no sofrimento. É uma decisão. Não importa o que aconteça, eu vou buscar ver o lado positivo. E eu vou trazer aqui no próximo vídeo um outro exercício que vai te ajudar quando você entrar em sofrimento. Porque a gente entra, faz parte. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão, né, e você decide. Uma coisa é eu vir aqui ficar te falando sobre isso e você simplesmente assistir esse vídeo e esquecer ele. A outra coisa é você aplicar esse vídeo. É você pegar esse bilhete, é você escrever esse bilhete, compartilhar com 3 pessoas. Então, o que você precisa é tomar uma decisão do porquê você passa agora a olhar para a tua vida dentro de um estado de beleza e não mais de sofrimento. Você passa a olhar a tua vida com aprendizados momentâneos, onde talvez você precise pausar, mas não sofrer. Porque o sofrimento, ele é algo que você pode, sim, escolher. Ou você se mantém e sofre, chora, ou você olha para aquilo ali e tá, mas beleza, deixa eu me ajeitar aqui, o que eu posso fazer perante a isso? A gente tem esse domínio. E você vai trazer esses motivos. Então, explica a decisão e traz os motivos. Escreve isso num papel, né? É legal que seja escrito mesmo, mas se você de repente não tiver como mandar isso para a pessoa está em outra cidade, em outro país, escreve um e-mail, envia para essa pessoa. Né, avisa ela para olhar o e-mail, que hoje em dia a gente é meio que nem olha e-mail. Eu só olho e-mail quando tenho que assinar um documento, alguma coisa, ultimamente. Então avisa essa pessoa, troca uma ideia com relação a isso. Às vezes a gente fica fofocando das coisas que estão acontecendo na vida dos famosos e a gente não troca coisa que vai fazer diferença na vida do outro. Eu tenho assistido uns filmes de vez em quando e teretetê tô eu aqui, né, vendo coisa. Eu gosto bastante de Casamento às Cegas e agora teve recente o 50 a mais, né? Gente, que loucura tá isso ali. Então você acaba entrando nessa onda, né? É legal saber da vida dos outros, é bacana. Às vezes a gente também precisa, para não ficar tão alienado, a gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo. Mas assim, quanto tempo você perde da tua vida olhando para fora? Sendo que você pode, muitas vezes, em uma conversa, se ajudar e ajudar um amigo seu, um parente seu a melhorar. E assim, a gente não tá falando de nada absurdo aqui. É explicar para ele o conceito, pedir para ele fazer, te alertar quando você estiver reclamando, né? Te situar quando você estiver caindo. Porque a ideia é que essa pessoa seja um juiz ali, no sentido de, opa, Bruna, pera lá, tá reclamando demais, né? Vamos olhar pro lado positivo, você tá reclamando, mas você já parou para pensar que o que você tem agora era o que você queria alguns anos atrás? Porque tudo que a gente tem agora foi sonhado algum tempo atrás. E às vezes a gente não tem essa percepção, mas tudo o que acontece e tudo como tá é minha responsabilidade. E a partir do momento que eu pego isso, eu entendo isso, eu internalizo isso, de fato, eu tenho autonomia. Por que as pessoas não querem autonomia? Porque não é gostosinho. Mas é o único caminho que vai trazer para você, depois desse rompante, que às vezes é um pouco mais complexo, é um pouco mais desafiador, a liberdade, a felicidade.
E aí, você vai mandar para quem? 3 pessoas, nem é tanta gente assim. Separa aí para quem você vai mandar, analisa o porquê que você quer ver a vida por esse estado de beleza e manda ver. Boa sorte!